amados. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Convido a igreja a abrirem as suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 29. Amém? Jeremias, capítulo 29, nós vamos ler o versículo 11. Diz assim a palavra do nosso Deus: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Os irmãos podem se assentar. Esse é um versículo bastante conhecido, não é, irmãos? Ele é parte da carta em que o profeta Jeremias enviou a Jerusalém, a seu povo, que foi levado como cativo para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Esse texto, eu já li ele várias vezes, assim como os irmãos. Não sei se os irmãos pensavam como eu pensava. Eu lia ele e era como se eu não entendesse, na verdade, porque é como se esse texto viesse a falar, viesse a tratar do favor de Deus em minha vida, né? É como se os meus planos e os meus sonhos e tudo aquilo que eu queria, né, estivesse de acordo com a vontade de Deus. E aí, quando eu fui ler todo o capítulo, aí eu percebi que, na verdade, esse texto ele traz uma mensagem muito mais forte do que a que eu estava pensando, e que, em parte, eu estava equivocada. Porque a palavra de Deus, ela vai dizer que o Senhor, Ele abençoa os nossos planos e os nossos sonhos quando eles estão de acordo com a vontade de Deus. E para que a minha vontade esteja de acordo com a vontade de Deus, eu preciso conhecê-lo, eu preciso andar com Ele, eu preciso buscar dEle esse entendimento do que Ele tem, do que Ele quer para a minha vida. Só assim é que a minha vontade, é que os meus sonhos, eles serão abençoados e eu assim alcançarei esse favor que antes eu imaginava. Eu confesso que essa minha vontade, ela era minha. Eu não estava colocando ela diante da palavra de Deus e fazendo com que, né, analisando ela de acordo com o que Deus tinha para a minha vida, né? Era o que eu estava querendo. E aí esse texto vai dizer que não é bem assim, quando nós lemos toda esta carta. Porque aqui, esse povo, ele estava sendo cativo, tinha sido levado cativo para a Babilônia. E eu fiquei imaginando no quanto era difícil, no quanto foi difícil para aquelas pessoas imaginar a sua situação, vivenciar aquela situação. O povo de Deus, cativo em terra estranha, trabalhando para um outro rei, fazendo lucrar a um outro rei, não a seu povo. E também aqueles que estavam na cidade, aqueles que permaneceram, porque não foram todos levados cativos, eu acredito que eles estavam pensando que eu fiquei, então Deus é comigo. Então, eu recebi o favor de Deus. E aí o Senhor, Ele vai falar com esse povo através do profeta Jeremias. Ele fala primeiramente aqui no versículo 10, com aqueles que foram para a Babilônia e que eles estavam ali levantando para si profetas que profetizassem aquilo que eles queriam ouvir. E o que eles queriam era voltar para casa. E aqueles profetas, sim, profetizavam aquele povo. O versículo diz assim, versículo 10. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa vontade, tornando-vos a trazer a este lugar. 70 anos na Babilônia. A vontade daquele povo não era permanecer ali 70 anos, mas era a vontade de Deus. A gente não pode nunca analisar a nossa vontade de uma maneira tão pequena
que ela venha englobar somente nós e a nossa vida. A gente precisa colocar, a gente precisa entender que a vontade de Deus, ela é um todo. Todos nós precisamos trabalhar para que a vontade de Deus, ela venha a ser concretizada e o nome dele venha a ser glorificado. E aquele povo estava enganado. Também, como eu falei, ao povo que ficou, o Senhor disse assim, a partir do versículo 17, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que enviarei entre eles a espada e a fome, e a peste, e falo-os-ei como a figos podres, que não se podem comer, de maus que são. E persegui-lo-ei com a espada, e com a fome, e com a peste. Dar-los-ei para andarem de um lado para o outro entre todos os reinos da terra, e para serem uma maldição, e um espanto, e um assobio, e um opróbrio entre todas as nações, para onde os tiver lançado. Então, aqui eu meio que fiquei chocada, porque quando a gente se coloca no lugar das pessoas, né, daquelas pessoas, eu acredito que foi um banho de água fria. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, e como que é a minha vontade? Como que ela está? Eu preciso buscar esse andar junto com Deus, para que a minha vontade, ela seja a vontade de Deus. Porque só assim nós poderemos, então, tomar posse desse versículo, né, que diz, porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Se nós esperarmos que a vontade de Deus seja feita, ela será feita. Se a nossa vida começar de hoje, a gente começar a passar ela pelo crivo da palavra e lançar fora tudo aquilo que desagrada ao Senhor, todos os nossos pensamentos, todas as nossas vontades, abrirmos mão daquilo que pertence somente a nós, só faz parte somente do nosso ego e que não glorifica a Deus. Se nós abrirmos mãos de tudo isso, nós assim estaremos fazendo a vontade de Deus, estaremos assim contribuindo para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. O livro de Jeremias, ele na verdade interrompe os sonhos e os planos daquele povo, né? Aquele povo estava totalmente enganado. Eles estavam achando que estavam vivendo uma situação. Aqui eu estou falando daqueles que estavam cativos. Estavam vivendo uma situação que não era aquilo que Deus queria para eles, porque na verdade não era aquilo que eles próprios queriam. Mas é interessante que a palavra do Senhor vai nos dizer, versículos antes, que foi o Senhor quem enviou aquele povo cativo. Então o Senhor tinha domínio daquilo que estava acontecendo. Era da vontade dele. Era para que um bem maior acontecesse. E aquelas pessoas não estavam vendo isso. Assim como talvez nós não estejamos vendo. Hoje a gente olha para a situação em que nós estamos vivendo e muitas vezes nós nos perturbamos e nós tememos. Mas nós precisamos entender que o Senhor está no controle. Nós precisamos entender que é da vontade do Senhor, porque nada acontece sem que o Senhor queira, sem que o Senhor permita. E quando o Senhor permite, Ele permite para um bem maior, embora a gente não veja, embora a gente sofra, né? Nós tivemos, infelizmente, o caso de uma família cristã, e eu acredito que muitos aqui, assim como eu, chegou a pensar, meu Deus, teus filhos. É como se a gente não concordasse com aquilo que Deus tem para os servos dele. Porque o Senhor já disse que nós não vamos ficar aqui. Nós iremos partir. E eu creio que aqueles a quem o Senhor tem recolhido é porque estão prontos. É aqueles que o Senhor está buscando. O Senhor disse que ia buscar. E Ele está buscando. E a gente, muitas vezes, a gente fixa o nosso pensamento aqui, né, na terra. A gente precisa mudar o nosso pensamento. Né? Porque quando a gente lê essa palavra e a gente entende que o favor de Deus está conosco, nós vemos muitas mensagens que vai dizer o quê? Que o favor de Deus é o quê? É nós crescermos, é nós prosperarmos, é nós termos uma boa casa, um bom carro, um bom emprego, é nossa família andar bem, com saúde.
Mas essa não é a mensagem do Senhor. Essa é uma mensagem muito bonita. E que o Senhor, Ele cumpre tudo isso na vida de algumas pessoas. Mas o fato é que nós enfrentaremos problemas aqui na terra. E nós precisamos agir de maneira que o nome de Deus venha a ser glorificado, e o nome do Senhor não é glorificado quando nós andamos em dúvida. Como eu estava, como essa dúvida chegou no meu coração e eu me entristeci. E eu lamentei a volta dos filhos de Deus para Ele. Eu estava tão errada, eu não conseguia enxergar que nós não vamos ficar aqui. E que feliz é aquele que combate o bom combate e parte para a glória com o seu Senhor. Essa é a nossa vitória. Não é a gente andar aqui na terra e desfrutar somente do que ela nos oferece. Os bens que o Senhor tem para nós são espirituais, não são aqui da terra. O que está aqui na terra vai se perder, vai acabar, vai ser passado pelo fogo. Então, nós não podemos trabalhar pelo que nós consideramos bênção aqui na terra. Nós precisamos lutar para que o nosso entendimento ele seja transformado dia a dia. E a gente, quando passar pela tempestade, a gente não venha a agir como os discípulos de Jesus agiram naquele dia, naquela tempestade, naquele barco. Jesus estava no barco e eles não estavam se apercebendo do quanto isso era grandioso para a vida deles. Eles estavam olhando para a tempestade. E nós também precisamos nos desligar da tempestade. Nós precisamos nos desligar daquilo que o mundo tem dito para nós. Nós somos diferentes. Nós não vamos ficar aqui neste lugar. E se for da vontade de Deus que nós voltemos para casa, quão grande e quão glorioso será esse momento de voltar para casa, voltar para o Senhor. É nisso que nós temos que fixar os nossos pensamentos. É lógico que nós vamos orar, nós vamos fazer a nossa parte, porque assim os servos de Deus andam em prudência, segundo a palavra do Senhor. Nós vamos sim nos cuidar, nós vamos sim orar pelos enfermos, mas nós vamos ter sempre em nossos corações que o Senhor está no controle. E que, se for da vontade dEle, alguns de nós vão partir, vão voltar para casa. E isso não é ruim, isso é motivo de festa. É por isso que esse é o momento de nós trabalharmos mais e mais. Porque nós precisamos, quando partir daqui, nós precisamos partir com a certeza de que nós fizemos aquilo que Deus esperava que nós fizéssemos. E nós precisamos falar desse lugar para onde nós estamos indo, todos nós. Nós precisamos falar para aqueles que também estão indo, mas não para o mesmo lugar. Nós precisamos pregar o Evangelho mais do que nunca. Porque é necessário que o nome do Senhor ele seja pregado e as pessoas conheçam e as pessoas entendam que, em meio à tempestade, há segurança. Em meio a tudo isso, há paz, a felicidade, a tranquilidade. E nós só podemos sentir isso se nós estivermos com o Senhor Jesus, se nós estivermos fazendo a vontade dEle, se nós estivermos caminhando com Ele, conhecendo a Ele, cumprindo a vontade dEle. Infelizmente, tem muita gente que não está percebendo isso, como eu não estava. E eu estava olhando para a tempestade. E quando a gente olha para o problema, a gente se prostra. E quando a gente se prostra, nós deixamos de confiar, deixamos de acreditar e deixamos de permitir que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas. E aí, a queda, ela é certa. Porque sozinhos nós não conseguimos, sozinhos nós não vamos adiante. Nós só vamos adiante se o Senhor estiver com a gente. Então, nessa noite, eu convido você a se levantar. Nós vamos fazer uma oração, nós vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, nós aqui nessa noite, Senhor, estamos diante de Ti, colocando as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Colocando os nossos pensamentos, os nossos corações, as nossas vontades, ó Pai. Nós estamos, ó Pai amado, te pedindo nessa noite que o Senhor esteja nos ajudando, Deus, para que nós venhamos, ó Pai amado, a desistir de tudo aquilo que nós queremos para as nossas vidas. E que o Senhor esteja, ó Deus, nos dando força para que a gente venha trabalhar, para que a Tua vontade seja cumprida nas nossas vidas. Para que nós sejamos transformados a cada dia, Senhor.
para que no momento em que nós partirmos deste mundo, ó Pai, nós vamos, Senhor, na certeza de encontrar a Ti, Jesus. É para isso, ó Pai amado, que nós estamos vivendo aqui, que nós estamos trabalhando, que nós estamos pedindo, é o que nós estamos pedindo, é o que nós queremos. Então, Deus amado, nos ajuda para que a tempestade, ó Deus, ela não venha tomar lugar nos nossos corações. E a gente assim venha, ó Deus amado, desviar os nossos olhos de Ti e andar segundo o mundo anda. Deus nos dá força, Senhor. Retira de nós tudo que não Te agrada, tudo que não pertence a Ti, Senhor. Tudo que for, ó Pai amado, que não provier de Ti, que não vier de Ti, do Teu amor, da Tua presença, arranca de nós, ó Pai. Nos ensina, Deus, a caminhar por este vale, Senhor, na certeza da Tua presença. Que a gente possa, Paizinho querido, ter força, Senhor, para cumprir o Teu querer, para dizer não, Senhor, a tudo aquilo que o mundo tem colocado diante de nós. Nos ajuda, Pai, para que a gente venha alcançar as vidas que ainda não Te conhecem, para que a gente venha ser luz neste mundo, para que o Teu Espírito Santo, através de nós, alcance aqueles, Senhor, que estão sofrendo, que estão, ó Pai amado, perdendo os seus entes queridos, Senhor. Nos ajuda, Deus amado, a ser a luz neste mundo, para que essas vidas sejam guiadas até Ti, Senhor, e alcancem, ó Pai amado, a Tua presença, como o Senhor um dia nos alcançou. Que a gente possa trabalhar para que a Tua vontade seja cumprida nesta terra. E o Teu querer, ó Pai amado, ele venha se cumprir na vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, daqueles que estão à nossa volta, Senhor. Nos ajuda, Deus, nesse momento. Nos ensina, Espírito Santo, porque nós não conseguimos. Nós somos incapazes, ó Pai amado, sequer de acreditar se o Teu Espírito Santo não trabalhar em nós. Então, ó Paizinho querido, faça a Tua vontade nas nossas vidas. Muda o nosso coração. Muda os nossos pensamentos, Senhor, para que o Teu querer prevaleça, para que a Tua vontade prevaleça e nós possamos assim, ó Deus amado, glorificar o Teu nome, seja na alegria, seja na tristeza, seja na saúde, seja na doença, para que a gente venha, ó Pai amado, a tirar os nossos olhos das circunstâncias, ó Pai, e possamos, ó Deus amado, andar contigo a cada momento, sentindo a Tua presença, sentindo, ó Pai amado, que não há poder neste mundo, ó Pai amado, que nos afaste de Ti, que tem poder para nos afastar de Ti. Nos ajuda, Deus, abençoa Teu povo, visita, Paizinho querido, aqueles que estão enfermos, visita aqueles, ó Pai amado, que estão desesperados, Senhor, seja pelo luto, seja pela incerteza, Senhor, do amanhã. Visita cada um deles neste momento, ó Pai. Trabalha na vida deles, como o Senhor trabalhou nas nossas. Como o Senhor, ó Pai amado, se revelou a nós, revela-te também a eles, ó Pai. Para que o mundo entenda, Deus amado, que o Senhor tem poder e que o Senhor pode agir. E que basta apenas uma palavra Tua, Deus, e todo o mal, ele se desfará. E nós glorificaremos o Teu nome, quer na vida, quer na morte. Porque nós entendemos, ó Pai amado, que o que Jesus fez aqui na terra, tudo o que Ele sofreu, tudo o que Ele enfrentou, por amor a nós, tudo isso, ó Pai amado, tem um propósito. E o propósito é salvar vidas, não para que a gente viva aqui nesta terra, usufruindo somente do que ela tem a nos oferecer, mas para que um dia nós nos encontremos todos contigo, ó Pai, e possamos passar a eternidade, louvando, engrandecendo, conhecendo ao Senhor, glorificando a Ti, Senhor, por tudo o que o Senhor tem feito, por todo o Teu amor que o Senhor tem usado para com cada um de nós. Fica conosco, ó Pai amado, e continua falando conosco, ó Pai amado, em cada momento de nossas vidas. É o que nós Te pedimos e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Eu tinha separado uma frase aqui que eu achei muito forte enquanto eu estava estudando, que ela diz assim: neste mundo nós sofremos, nós sangramos, nós morremos e somos tentados a pensar que isso significa que Deus nos abandonou. Porém, em Sua palavra, encontramos o consolo e o conforto que precisamos. Isso significa que nossos planos podem se evaporar, nossos planos podem ser esmagados, nossas vidas podem acabar, mas o Deus
que ressuscitou Jesus dentre os mortos, nos levantará junto com Ele. Que a palavra do Senhor ela possa produzir frutos na minha e na tua vida, para que a gente venha ser luz num momento tão triste em que nosso país, em que o mundo tem enfrentado. Que a gente não venha a perder a esperança e não venha, assim, a desacreditar daquilo que o Senhor já nos prometeu e que foi dito, foi lido aqui pelo presbítero Nessivaldo. Ele garantiu que Ele está conosco. É engraçado que eu também lia esse texto e eu achava que ele estava falando de um futuro, como se Jesus estivesse dizendo assim, eu estarei convosco. Mas a palavra dele diz, eu estou convosco. Ele está com cada um de nós. Tudo isso vai passar. E um dia nós vamos juntos glorificar ao Senhor pela vitória que Ele tem concedido a cada um dos seus servos. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade.